Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Mais um dia, né, que estamos aqui, que o Senhor tem preparado para nós estar fazendo essa live, né? Momento da palavra, né? Palavra de Deus. Creio que Deus tem mais uma palavra para os nossos corações, né? Eu vou cantar um trecho aqui de um hino da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Amém? Que nessa tarde Jesus também possa ouvir o teu clamor, né? Quem sabe você tá aí, né? Na sua casa, no seu trabalho, passando por alguma dificuldade, prostrado, né? Sem esperança. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Jesus é a nossa esperança, né? Ainda que o mundo, né, diga para nós que não tem mais esperança, que as pessoas falam para nós que não tem mais esperança para nós, né? Mas pela palavra do Senhor nós cremos que o nosso Redentor vive, né? Assim como nós falamos da história de Jó essa semana, né? Jó estava ali, né, abandonado, largado, sem esperança, mas Jó tinha esperança no seu coração, porque ele tinha um Redentor. E quem tem um Redentor, tem tudo na sua vida, né? Que nessa tarde nós possamos, né, também dizer que o nosso Redentor vive. Eu quero ler aqui já o texto bíblico, que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10 e o versículo 46, né? Vai falar a respeito da cura do cego de Bartimeu, né? Você já deve ter ouvido falar da cura do cego de Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com seus discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitas pessoas o repreendiam e mandavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. E eles chamaram-lhe: Coragem, levanta-se, porque o mestre te chama. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus a Bartimeu. E ele disse: Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguido Jesus pelo caminho. Amém? Uma palavra bem conhecida nessa tarde. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, né? Cada manhã na nossa vida, ela vai falar conosco segundo a nossa necessidade, né? Vivemos num mundo, né, onde os dias não são fáceis, mas a palavra do Senhor, né, ela veio para nos fortalecer, né? Ela vem para nos dar ânimo a cada manhã, né? Para nós enfrentar as nossas lutas, nossas dificuldades. E o texto bíblico vai falar sobre a história de um cego, né, Bartimeu. Ele tinha um nome, né? Era uma pessoa que tinha um nome, né? Aqui o texto diz que ele era filho de Timeu, pessoa importante no passado, né? Mas infelizmente algo aconteceu na vida daquele homem, né? Porque quando ele se encontrou com Jesus, ele não falou assim para Jesus que ele queria ver. Ele falou: quero ver de novo, porque um tempo da vida dele, né? Nasceu vendo, ele tinha vista, mas algo aconteceu
no caminho, na trajetória da sua vida, que ele veio a perder a sua visão. Quem sabe nessa tarde você está como Bartimeu, né? Sem visão, sem uma direção. Porque o cego, ele não enxerga, ele não vê a direção. Ele tem que ser guiado, né? Ele tem que ter ali alguém para guiar ele, ou tem que ter ali a sua, né, muletinha ali, aquele negócio que eu não sei como é que chama, para ir guiando ele, ou tem que ter o cão guia junto com ele, né? Muitos que podem ter um cão guia, porque custa caro, né? Para guiar, porque ele não sabe, né, chegar no destino. E Bartimeu, ele se encontrava nessa situação, né? Estava ali prostrado, sentado à beira de um caminho. Quem sabe nessa tarde você se encontra dessa forma, né? Você pode falar, mas irmã, eu enxergo bem da minha vista. Mas a palavra do Senhor, ela, né, é traduzida para a nossa vida espiritual. Não que Jesus não possa curar a sua cegueira física, sim, mas nós estamos falando da nossa cegueira espiritual. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente, né? Não conseguem encontrar um caminho, né? Não conseguem encontrar uma direção, né? O que será que aconteceu com Bartimeu no meio da trajetória dele, que ele veio perder a sua visão? Que ele veio se prostrar e ficar sentado no meio do caminho e se tornou uma pessoa, né, ali um mendigo, porque as pessoas, né, principalmente naquela época, não tinha ali, né, das autoridades ajuda, como hoje nós temos, né, aí a pessoa que não é cega, que é deficiente, né, que tem deficiências físicas, elas recebem uma ajuda do governo, né? Naqueles tempos não existia isso. E as famílias que devia cuidar, muitos abandonavam, porque as pessoas entendiam que quando uma pessoa nascia deficiente ou no decorrer da sua vida, né, acontecia algo como aconteceu na vida de Bartimeu, é porque elas estavam sendo amaldiçoadas por Deus. Essa era a compreensão daquele povo, né? E Bartimeu era tido como uma pessoa, né, um ser humano amaldiçoado por Deus, ou seja, abandonado até mesmo por Deus, né? Muitos olhavam para Bartimeu e achavam que ele tinha cometido um pecado muito grande, a ponto de Deus castigá-lo, né? E ele ficar ali cego e da cegueira vir, né, ali a sua miséria, porque ele se tornou um mendigo. Para ele sobreviver, ele tinha que pedir esmola, ele tinha que viver de ajuda, né, de um coração, né, humano, né, de pessoas que ali passava e sentia compaixão, deixava uma moedinha, alguma coisa ali para ele se manter. E a palavra do Senhor Jesus diz que Jesus está ali entrando, né, ele entra em Jericó e ele faz ali diversos milagres ali naquela cidade, né? Curas, prodígios, maravilha. E o texto diz que ele já vem vindo embora, já está saindo da cidade, está indo embora, né? E de repente ali vem vindo Jesus, seus discípulos, uma grande multidão, né? Como sempre a multidão. Mas nem todo mundo que acompanhava Jesus estava crendo, né, no Senhor. Havia ali muitos incrédulos, havia muitos curiosos, pessoas que ficavam ali só para observar as atitudes de Jesus, para ver se realmente ele fazia milagre, outros até para perseguir mesmo Jesus, né? E Jesus está saindo da cidade e ele certamente se deparou com o cego Bartimeu. Mas Jesus não parou para atender aquele cego, né? Jesus não olhou para ele, teve compaixão e parou, né, para perguntar para o cego se ele queria ser curado. Não, Jesus passou, estava indo embora, quem sabe para outra, né, para outra cidade, para outra vila, né? Jesus não parava, irmão. Jesus trabalhava, que ele veio, ele sabia que ele tinha vindo na terra para, né, anunciar o reino do Pai dele, através dos milagres que ele fazia, para as pessoas crer que ele era o Filho de Deus, o Messias. Então ele passa por Bartimeu. Bartimeu está ali sentado, né, à beira do caminho, está cego, sem visão, né, não podia se locomover. Não sei se ele morava naquele lugar ou se alguém, né, trazia ele e deixava ele ali, mas ele estava ali naquele momento mendigando.
Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus está saindo da cidade e já indo embora. E ele escuta, né? Porque ele tinha audição muito boa. Ele ouve aquele barulho, aquele alvoroço. Quem sabe alguém por perto, ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém fala para ele: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Oh, aleluia. Quem sabe nessa tarde você se encontra, né? Espiritualmente falando, da mesma forma que Bartimeu. Está prostrado, já perdeu a visão. Já não consegue mais seguir pelo caminho, né? Já não consegue mais ver o caminho certo para trilhar, né? Se perdeu à beira do caminho, se prostrou, está cego, não consegue enxergar uma saída, está aí como Bartimeu, né? Mendigando a ajuda das pessoas, né? Porque tem gente, irmã, que ele tá tão pobre de espírito que vive mendigando a oração dos outros, que vive mendigando, né, ali para as pessoas: ora por mim, a pessoa mesmo não toma uma atitude, não se levanta. Oh, aleluia, porque muitas vezes está cego espiritualmente. Aleluia, mas nessa tarde Jesus, ele está passando por aí. Jesus está passando aqui na minha casa. Não no corpo físico, mas no corpo, né, em espírito, né, e em verdade, né, você pode sentir ele passar por aí. Aleluia, oh glória a Deus, e ele quer operar um milagre na tua vida. E a palavra do Senhor diz que Bartimeu, quando ficou sabendo que era Jesus, porque ele já conhecia a fama de Jesus, quem sabe ele marcou aquele dia, ficou sentado ali, quem sabe ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade e teria que passar por aquele caminho, e ele foi, sentou ali, ficou ali sentado, né, esperando Jesus passar por ali. E Jesus passa por Bartimeu, mas Jesus não falou nada para Bartimeu. Jesus nem mesmo parou para conversar com Bartimeu. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus passou e estava indo embora. De repente, Bartimeu, ele começa a clamar, ou seja, ele começa a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu poderia ter ficado indignado com Jesus. Bartimeu poderia ter ficado irado com Jesus. Bartimeu poderia ter ficado aborrecido com Jesus. Poderia ter falado: nossa, mas Jesus passou por aqui, me viu nessa situação, viu que eu sou cego, viu que eu estava precisando de uma esmola e nem parou aqui, nem para deixar uma esmola aqui, né, para mim. Ele poderia ter tido esta atitude. Quem sabe eu e você nessa tarde está tendo essa atitude, né? Quem sabe você está aí cego, prostrado, desanimado, sem esperança. E tem falado: será que Jesus não está contemplando o meu sofrimento? Será que Jesus não vê que eu estou passando por essa prova, por essa luta, por essa dificuldade, até mesmo uma enfermidade física? Será que Jesus não está me vendo aqui neste lugar, aí onde você está, dentro da tua casa, ou nesse desânimo espiritual, prostrada, não tem força de se levantar para seguir Jesus, não tem força de se levantar para ir no culto, para buscar, aleluia, a ajuda de Jesus na tua vida, né? Muitas das vezes nós nos encontramos assim, mas nós aprendemos com Bartimeu, irmão. Ele não deixou o desânimo, né, impedir ele naquele momento de alcançar o milagre. Ele não deixou ali o seu eu, porque ele poderia ter pensado: ah, Jesus passou por mim e não fez nada, nem parou para deixar uma esmola para mim. Que Jesus é esse que o povo diz que tem amor, né? Que tem compaixão, né? Se Bartimeu tivesse pensado assim, irmão, certamente Bartimeu teria morrido cego. Certamente Bartimeu não teria alcançado o milagre dele. Muitas das vezes eu e você não alcançamos o nosso milagre porque nós sentamos, nos prostramos, ficamos de braços cruzados esperando Jesus vir nos servir. Oh, aleluia, né? Às vezes falamos: nossa, mas Jesus está vendo que eu estou passando. Ele está vendo, mas ele quer ouvir você clamar nesta tarde.
Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu choro, até mesmo o teu gemido. Porque você pode estar até mesmo como Ana, não tem nem mais força de clamar como o cego Bartimeu. O cego ainda tinha força na sua voz para gritar. Às vezes você pode estar numa situação tão difícil que você não tem mais força nem de clamar, como Ana estava, né? Mas Ana, ela foi até o templo lá, né? Ela chegou até o templo, se prostrou ali na frente, né? Aleluia! E começou a clamar o Senhor. Mas clamar como se Ana não tinha mais força na voz? Até ali o profeta achou que ela estava embriagada, porque ela só ficava movimentando os lábios, mas não saía som da sua voz. Ana estava orando em espírito, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o espírito, né, do Senhor intercede, né, por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Né? Ele ouve o gemido da nossa alma, ele ouve o gemido do nosso coração, mas nós precisamos clamar de uma forma ou de outra, ou gritando com a nossa voz, ou gritando com a nossa alma, porque ele pode ouvir como Deus ouviu o clamor de Ana. Aleluia, sem som de voz, mas a alma de Ana clamava por misericórdia. E naquele dia ali, né, Bartimeu, ele não olhou para a situação, né? Não ficou ali magoadinho com Jesus, não, porque Jesus não parou para atender ele e nem para deixar uma esmola para ele, não. Ele reconheceu a sua miséria, que não era Jesus que precisava de Bartimeu, mas era Bartimeu que precisava da misericórdia de Jesus. E o que ele faz, irmã? Ele começa a clamar, um clamor, um pedido de socorro. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Primeiro, ele agrada ao coração de Jesus, porque ele fala assim, Jesus, filho de Davi, ou seja, ele sabia que Jesus era o Messias enviado. Ele creu no seu coração que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito que tinha vindo ao mundo para salvar o pecador. Quanto muitos dos judeus não acreditavam. Até hoje eles estão esperando o Messias vir, porque Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha nem lar, nem casa. Não tinha nenhum berço, nem de ouro, nem de madeira. Jesus nasceu lá no coxo das vacas, lá dos bichinhos que bebia água. Oh, aleluia! Por isso que os judeus não acreditam que Jesus foi enviado, era o Filho de Deus. Até hoje eles estão ainda esperando o Messias, porque para eles o Messias tinha que nascer num reino, né, coberto de ouro. E não foi assim. Jesus deixou, né, o seu reinado para habitar nessa terra como um ser humano, né, e humilde. Aleluia! Oh, glória a Deus! E tá lá Bartimeu reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Então ele comove o coração de Jesus. Quando ele clama, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não adianta só nós clamar, não. Tem que saber o que a gente vai falar para Jesus, né? Não adianta você gritar em alta voz e ficar exigindo que Jesus tem que te curar. Não. Bartimeu poderia falar, ô Jesus, tu não tá me vendo aqui não? O Senhor passou por aqui, nenhuma esmola me deu. Ué, o Senhor não é aquele que cura? Vem me curar. Jamais Bartimeu alcançaria o milagre dele com essas palavras. Não, ele se humilha para Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E ele toca o coração de Jesus com essas palavras. E no final ele pede a misericórdia do Senhor, né? Porque ele reconhece que ele é um pobre miserável, era um mendigo, estava ali, né? Na beira da sarjeta, ali mendigando a ajuda dos outros. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor diz que alguns que estavam passando por ali junto com Jesus, mandava que Bartimeu se calasse. Oh, aleluia! Diziam para ele, cala-te, capaz mesmo que o mestre vai atender, você vai voltar lá de onde ele está para vir te atender. Cala tua boca, para de incomodar o mestre. Você acha que o mestre vai se importar com você? Ele passou por aqui, ó, nem deu a mínima para você. Oh, aleluia, porque você é um mendigo, você não é uma pessoa importante. Oh, aleluia!
Mas a palavra do Senhor diz que Jesus disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas do pai dele. Oh, aleluia! Jesus veio para os doentes, enfermos. Jesus veio para os pobres, necessitados, para as viúvas. Porque aqueles que estão são não precisa de médico, não precisa de ajuda. Jesus veio para aqueles que precisam de ajuda. Veio para mim, para você nessa tarde. Você que está aí do outro lado, precisando de uma ajuda, precisando de um milagre, de uma cura. Oh, aleluia! Jesus, ele se faz presente aqui. Ah, irmã, mas eu não tô vendo, mas ele não tá em corpo de carne, mas ele tá em espírito. Oh, aleluia, porque quando ele voltou pro Pai, ele disse que não ia deixar nós sozinhos, que ele enviaria o Consolador, e o Consolador está aí para te consolar nessa tarde. O Espírito Santo de Deus se faz presente, aonde tiver 2 ou 3 falando do nome dele, ele está presente, e ele está presente nessa tarde para operar o milagre na tua vida. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que se levantar, você tem que clamar. Primeiro Bartimeu clamou, tentaram até calar Bartimeu, né? Quantas vezes, né, pessoas chegam para nós e falam, larga a mão disso, para de orar. E olha, quanto tempo você está orando, clamando, e até agora você não recebeu o teu milagre, né? Quantos que vêm para nos desanimar, quantos vêm para falar, Jesus não está nem aí para você. Você acha que Jesus vai olhar para você, um pobre miserável? Mas eu quero te dizer nessa tarde, Jesus veio para você, aleluia. Para quê? Para mudar a tua vida, para restaurar a tua saúde, ou para restaurar o teu lar, o teu casamento, a tua vida financeira, seja o que for que você precisa nessa tarde. Oh, aleluia! Mas Bartimeu não deu ouvido para aquelas vozes. E você nessa tarde? Tem dado ouvido para as vozes que mandam você se calar? Tem dado ouvido para as vozes que tem falado, não adianta você ficar indo lá na igreja não, você não vai receber nada. Não adianta você ficar levantando de madrugada, você está perdendo o teu tempo. Não é assim que as pessoas falam para nós, às vezes até quem está próximo de nós, né? Como na história de Jó, a esposa dizia para ele, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez, porque para você não tem mais jeito. Tem sim a esperança para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam que o seu Redentor vive. Bartimeu continuou clamando, né? Ele não deixou aquilo entrar no coração. Quanto mais falavam para ele calar a boca, mais ele, né? Aquilo ali mais incentivava ele a clamar. Se eles estão mandando eu calar a boca, é que eu vou gritar. Oh, aleluia, eu não vou perder, né, de receber o meu milagre, aleluia. Esta é a minha oportunidade, oh, glória a Deus, aleluia. Quem sabe nessa tarde a tua oportunidade de você receber o teu milagre. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi embora? Não ouviu o clamor de Bartimeu? Não. A palavra do Senhor diz que Jesus parou. Parou e ainda mandou aquelas mesmas pessoas lá que estavam falando para Bartimeu se calar. Falou assim, vai lá, busca o cego, traz ele aqui, que eu quero ter um particular com ele. Olha o que Jesus faz na nossa vida. Usou aquelas mesmas pessoas que estavam mandando Bartimeu se calar. Tiveram que ir lá calçar a cara, né? Ir lá e falar, quem sabe chegaram lá para Bartimeu, teu clamor, teve resposta. Quem sabe ficaram até com vergonha, né? E falaram, olha Bartimeu, né? Eu tava mandando você se calar porque eu achava que Jesus não ia te atender, mas Jesus tá chamando você para ir lá, vamos lá. Levanta-te, tenha bom ânimo. Primeiro, Bartimeu clamou, depois mandaram ele se levantar. Nessa tarde, né? Eu falo a mesma coisa para você. Tenha bom ânimo. Levanta, porque o mestre te chama. Oh, glória a Deus. Jesus, ele vai ouvir o seu clamor, sim. Jesus vai responder a tua petição. Mas o que tem que fazer, irmã? Continua clamando. Não sei por quanto tempo Bartimeu clamou, por quantos minutos, né? Por quantas, ou até mesmo, né? Horas, não sei. Por quanto tempo, porque Jesus não conseguia se locomover andando rápido, porque era muita gente ali, né? Tinha que ir devagarinho. Então, não sei por quanto tempo Bartimeu ficou ali gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desse pobre cego, Jesus, né?
E Jesus parou, mandou chamar Bartimeu. Levaram Bartimeu até Jesus. Mas antes, Bartimeu, ele tinha uma capa que era a companheira dele, né? Companheira das noites frias, companheira dos dias chuvosos, né? Companheira ali para recolher, né? Ali a ofertinha que ele recebia, a esmola das pessoas. Ele tinha, a única companheira dele era aquela capa. Mas quando Jesus mandou chamar ele, que ele ouviu que Jesus estava chamando ele, irmã, ele creu no seu coração. Ele não foi duvidando. Porque se ele fosse duvidando, ele tinha levado a capa. Ah, não sei se Jesus vai me curar, não. Eu vou lá ver o que ele quer comigo, né? Vou levar a minha capa, porque qualquer coisa, né? Se ele não me curar, eu tenho a minha capa para me proteger. Não. Quando Jesus mandou chamar ele, ele creu, irmã, no coração, que a vitória estava chegando na vida dele. O que ele fez com aquela capa? Ele jogou ela de lado, ou seja, não preciso mais de você, capa. Você foi minha companheira durante muitos anos, mas agora eu não preciso de você, porque ele trocou aquela capa pela presença de Jesus na vida dele. Oh, glória a Deus, aleluia. A capa da vergonha, a capa da miséria, a capa do mendigo. Quem sabe muitos conheciam Bartimeu pela cor da capa dele. Olha lá vai o cego, fulano de tal. Olha lá a capa dele, como é que tá. Ó, você viu Bartimeu, aquele que usa uma capa assim, assim? É, por muitos anos aquela capa trouxe vergonha na vida de Bartimeu. Mas quando Jesus mandou chamar, ele creu no seu coração que ele não ia mais precisar daquela capa. Lançou ela fora e foi a presença do Mestre. Lança a tua capa fora nessa tarde, porque Jesus te chama, Jesus manda te chamar, aleluia. Crê no seu coração, não vá duvidando, pensando, ah, será que Jesus vai me curar mesmo? Será que o que a irmã está falando é verdade? Não duvide, porque quem duvida não alcança a vitória. Lança essa capa, né? A capa da incredulidade, a capa, né, que tá ali, né, fazendo com que você fique prostrado, aleluia. Não lance tudo, porque Bartimeu lançou fora. Ele não precisava mais daquela capa para o proteger, sabe por quê? Ele ia ter a proteção de Jesus na vida dele, né? Lança essa capa fora da tua vida. Aleluia, irmã, mas é ela que me protege. Não, troque ela pela proteção do Mestre, porque ele manda te chamar. E lá foi, né? Aqueles mesmo que mandaram Bartimeu calar a boca, foram guiando Bartimeu até Jesus. É isso que o Senhor vai fazer com essas pessoas aí que estão duvidando do poder de Deus. Eles vão ter que te guiar até Jesus. Jesus faz isso na nossa vida. Oh, aleluia! E chegaram ali até Jesus com Bartimeu. E Jesus olhou para Bartimeu. Jesus não sabia que Bartimeu era cego? Sabia. Estava vendo a cegueira dele. Não sabia que ele era mendigo? Sim, pois ele estava à beira do caminho mendigando. Só que Jesus olhou para Bartimeu e disse, que queres que eu te faça? Oh, aleluia. Mas, irmã, por que Jesus não foi logo curando o cego? Às vezes ele não queria ser curado da visão, às vezes ele queria outra coisa, né? Às vezes ele queria uma casa própria, né? Às vezes ele queria que Jesus, né, prosperasse a vida dele, deixasse de ser mendigo. Mas não, Bartimeu não pediu nada disso. Bartimeu olhou para Jesus e disse, mestre, eu quero ver de novo. Porque Bartimeu falou que ele queria ver de novo, porque um dia Bartimeu tinha visão e perdeu ela. Quem sabe nessa tarde você está igual Bartimeu, né? Outrora você enxergava, você andava pelo caminho certo, pelo caminho reto, mas ao longo, né, da vida veio as tribulações, veio as perseguições, veio as lutas, e você foi perdendo a tua visão, você foi se prostrando pelo caminho, você já não consegue mais andar no caminho, você já não consegue mais ver a direção certa. Oh, aleluia. E está como Bartimeu estava, até mendigando, né? Até mendigando espiritualmente,
Ele nem tem mais força de orar. Oh, aleluia, não tem mais força de buscar. Mas essa tarde, Jesus está aqui. Jesus está aí presente em você. E Ele está ouvindo o teu clamor. Não pare de clamar, continue. Continue clamando, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa, da minha família, do meu filho. Não importa a maneira que esteja. Não importa se está, ali pobre, miserável, espiritualmente mendigando. Não, Jesus tem poder de mudar. Mas primeiro o que ele quer fazer? Ele quer abrir a visão, Bartimeu olhou e falou: Jesus, eu quero ver de novo. Ouro e canto, não adiantava Jesus dar ouro e prata para Bartimeu, ele ia continuar cego, mendigo. Oh, aleluia. Não adianta Jesus prosperar a tua vida, não adianta Ele te dar uma casa, um carro, bens materiais, porque hoje as pessoas vão até Jesus atrás de bens materiais, atrás de prosperidade. Aonde fala que vai ter o culto da prosperidade, lota, mas quando fala que vai ter o culto da palavra, minha filha, é Pedro, Tiago e João. Fala que vai ter uma live, momento da palavra, é Pedro, Tiago e João, Mas fala que vai ter uma live lá da prosperidade, revelação. Enche, porque as pessoas estão buscando o seu bem material, mas estão cegas espiritualmente. Bartimeu, ele não pediu ouro e prata, não. Ele falou: Jesus, eu quero ver novamente. E Jesus no mesmo instante diz: vê, a tua fé te salvou. E no mesmo instante Bartimeu enxergou, teve vista novamente. E o primeiro rosto que Bartimeu viu foi o rosto de Jesus, foi a face de Jesus. Olha que coisa mais linda. Nós não tivemos essa oportunidade. Nós vemos Jesus e sentimos Ele, irmã, espiritualmente, Mas nós não tivemos esse privilégio de ver a face. Vamos ter, Se nós chegar até o fim, for fiel até o fim, Nós vamos ter sim. Um dia nós vamos ver a face de Jesus como Ele é. Mas aquele povo do passado já teve esse privilégio de ver, como Bartimeu, quando enxergou, viu Jesus de bem pertinho, Aleluia. Aí Jesus, falou: pode ir embora para tua casa, Pode ir, Bartimeu. Vai lá, traz a tua família, Família tinha abandonado Bartimeu, os amigos. Bartimeu poderia ter, eu vou voltar para minha família, vou voltar para minha casa. E Jesus ia embora para outro caminho. Bartimeu, ele teve ali, a oportunidade de escolher qual caminho ele queria seguir, porque ele já não estava mais cego, ele já estava vendo. E nessa tarde, você já não está mais cego, porque através dessa palavra, Jesus está abrindo a tua visão. Agora, se você vai escolher o caminho certo, eu não sei. Mas Jesus está falando contigo aqui. Qual o caminho que você vai seguir? Bartimeu poderia ter pegado o caminho da casa, dos amigos, Mas não. A palavra do Senhor diz que ele foi curado e que Jesus disse: você teve fé, Porque ele teve fé, porque ele creu. Porque se ele não cresce, ele não tinha recebido o milagre. Aí diz: no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. E sabe qual foi o caminho que Bartimeu, escolheu naquele momento? Foi o caminho de Jesus. Oh, aleluia. Ele não voltou para casa, não voltou para os parentes, não voltou para os amigos. Porque os parentes, os amigos tinham abandonado ele no momento mais difícil da vida dele. Se ele fosse depender dos parentes, dos amigos, ele tinha morrido mendigo. Aí quando ele teve encontro com Jesus, que Jesus mandou chamar ele, ouviu o clamor dele, Jesus deu a livre-arbítrio para ele seguir qual caminho ele queria pegar. E ele escolheu o melhor caminho, que foi seguir Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Oh, glória! Enquanto Bartimeu estava cego, ele não conseguia, irmã, ver Jesus, não conseguia seguir a multidão, não conseguia seguir Jesus pelo caminho, porque ele não tinha, ele não via, não conseguia enxergar, ninguém o ajudava, Pelo contrário, quando ele começou a clamar, as pessoas mandou ele calar a boca, que Jesus não ia atender o pedido dele. Atende sim, irmã. Jesus atende o nosso pedido, se nós pedir com fé, Se pedir com fé, crendo, vai receber.
E ele creu, e ele recebeu o milagre dele, e ele teve a oportunidade de escolher qual caminho ele ia andar, para onde ele ia, e ele escolheu seguir Jesus pelo caminho. E nessa tarde, Jesus está abrindo a tua visão através dessa palavra. Você que está aí cego, espiritualmente prostrado, Jesus, né, manda você se levantar, se pôr de pé. E ele diz para você: o que queres que eu te faça? O que é que você vai pedir para Jesus essa tarde? Irmã, eu vou pedir uma casa bonita, porque eu moro de aluguel e eu quero ter uma casa bem bonita para mim morar. Irmã, eu vou pedir para Jesus um carro, porque eu ando a pé e eu quero ter um carro do ano. Eu vou pedir uma porta de emprego bem grande para mim ter um bom salário. Mas aí você tá cego espiritualmente? Se você, como cego, pedir um carro para Jesus, como é que você vai dirigir ele? Você vai acabar, né, dirigindo ele, vai bater ele, vai, né? Então, se nós não abrir a nossa visão espiritual, nós não vamos ter discernimento, né, com aquilo que o Senhor Jesus pode nos dar, né? Quantas pessoas aí recebem, né, até bênção, prosperidade, mas está cego espiritual, acaba perdendo tudo. Peça para Jesus abrir a tua mente, né? Abrir a tua visão. Fala: Jesus, ele falou: o que queres que eu te faça? Então Jesus podia fazer qualquer coisa pela vida do cego Bartimeu. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Se ele pedisse ouro ou prata, Jesus daria. Mas ele falou: não, Jesus, eu quero ver, porque eu tô cego. Eu tô cego espiritual. Eu tô mendigando espiritualmente, Jesus. Né? Outrora eu andava no caminho, agora nem no caminho eu consigo andar, porque eu perdi a minha visão. Jesus restaurou a visão de Bartimeu, e Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Nessa tarde. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Clamar. Sair dessa zona de conforto. Muitas vezes a gente quer ficar ali numa zona de conforto, se fazendo de coitadinho. Jesus tá me vendo aqui, ele não faz porque ele não quer, né? Bartimeu poderia ser, né, ter se feito de coitadinho. Jesus passou por aqui, nem olhou para mim, eu que não vou atrás desse homem, mas não. Ele sabia que quem precisava de Jesus era ele. Aleluia! E assim é na minha, na tua vida. Você precisa de Jesus, Jesus não precisa de você. Você precisa, e se você chamar por ele, ele vem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia da tua vida. Ele vai ter misericórdia da tua família, da tua casa. Ele vai mandar chamar você. E ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? E você vai falar o que para ele? O que você vai falar para ele? Jesus, eu quero ver de novo. Porque um dia eu estava no caminho, Senhor. Mas eu perdi minha visão e acabei me perdendo do caminho. Acabei prostrada no chão. O inimigo fez eu me prostrar. O inimigo tirou as minhas forças. O inimigo fez eu virar um mendigo espiritualmente, Senhor. Senhor, me ajuda a se levantar dessa situação. Me ajuda a levantar do chão. E nessa tarde Jesus fala que ele te toma pela tua mão direita e diz: filho, eu te ajudo. Oh, glória. Quer a ajuda de Jesus? Então clama por ele. Clama por ele, que ele vai vir a teu socorro. Como o cego clamou ali, ó. Aleluia. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte ele repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus então mandou chamar, o cego gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, hoje eu quero ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu
Bartimeu ao bom Jesus louvou. Oh, você crê que você vai louvar o nome do Senhor nessa tarde? Você crê que Jesus, ele tá te curando aí? Então toma posse do teu milagre. Se você já clamou, né? Se você já se levantou, se você já jogou a capa fora, se você já foi até Jesus, ou ele diz para você, que queres que eu te faça? Mas saiba o que você vai pedir para Jesus. Saiba o que você vai pedir para ele, aleluia. Peça para ele, ainda que você precise de uma prosperidade, ainda que você precise de um emprego, ainda que você precise de um bom casamento, ainda que você, precisa gerar filhos, ainda que você precisa, ser curada de uma enfermidade. Primeiramente, fala para Jesus abrir a tua visão. Fala, Jesus, eu estou cega espiritualmente. Jesus, abre a minha visão. Eu quero entrar nesse caminho, eu quero andar nesse caminho, eu quero te seguir, Jesus. Não adianta você somente ir lá, receber o milagre e ir embora. Bartimeu poderia ter recebido o milagre e ido embora. Mas sem Jesus, irmã, poderia ter acontecido outra coisa na vida de Bartimeu. Mas se nós estiver com Jesus, nós temos a proteção dele na nossa vida. Bartimeu trocou a capa dele que protegia ele da chuva, protegia ele do frio, das noites escuras, de até ataques de algum malfeitor ali, de alguém que passa, que a gente vê, nos dias de hoje, matam até mendigo na rua. Aquela capa era a protetora dele, era uma capa famosa, Quem conhecia Bartimeu, alguém perguntava, falava, Bartimeu, aquele que tem a capa da cor assim, mas naquele dia, quando ele teve encontro com Jesus, ele trocou aquela capa suja, empoeirada, rasgada, fedida, que fedia miséria, pela presença de Jesus na vida dele. Faça isso também e você vai ver que o demais ele faz na nossa vida. Você tendo Jesus na tua vida, Jesus abrindo a tua visão, você seguindo Jesus pelo caminho, você vai ter tudo, não vai lhe faltar nada, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde oramos por cada, aleluia, pessoa que está ouvindo esta live, que está assistindo, pelos pedidos de oração. Eu oro pela irmã Pati, que pediu oração, Senhor, pelos exames que ela vai fazer, que ela fez, Senhor. Coloca ali a mão naqueles exames, repreende aquelas enfermidades do sangue, Senhor. Repreende, Senhor, onde estiver, Pai, aquela enfermidade, o Senhor tem poder de tocar, o Senhor tem poder de repreender nessa tarde. Senhor, abençoa cada um, Senhor, nessa tarde. Alcança, Senhor, a cada um com vitória, livramento, cura, milagre, restauração de casamento, mas restaura, Senhor, a visão do teu povo. Nós precisamos ter a nossa visão restaurada, precisamos enxergar, Senhor, para nós ver o Senhor Jesus, para nós continuar neste caminho, que é o caminho que vai nos levar à salvação. Oh Deus poderoso, confirma a vitória, o milagre e a cura, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Amém e amém. Fica com essa palavra no teu coração e ponha ela em prática. Tá clamando? Continua clamando. Irmã, não tô clamando. Mas não precisa clamar com voz. Vai no gemido da tua alma. E você vai ver que Jesus, ele vai ouvir você. Ele vai ouvir o teu clamor. Se humilha. Fala, Jesus, filho de Davi. Reconheça que ele é o filho de Deus. Fala, tenha misericórdia desse pobre, miserável pecador. E ele vai ter misericórdia da tua vida. E ele vai falar para você o que queres que eu te faça. E você vai falar, Senhor, abra a minha visão para que eu possa ver os teus benefícios, os teus milagres, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.